Fala, compas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma alegria enorme estar voltando aqui com mais um conteúdo no canal. Agora com essa confusão toda, o ataque, essa invasão que os Estados Unidos fez na Venezuela, muita gente veio perguntar sobre o impacto da interferência estrangeira, a interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil, se isso fortalece o Lula, se nessa campanha eleitoral agora de 2026. E eu vim aqui conversar um pouquinho sobre algumas coisas e vou conversar justamente por essa pergunta que chegou, que é se o Trump se metendo nas eleições brasileiras não acaba fortalecendo o Lula. Eu já fiz um conteúdo pro Instagram. Se você chegou pelo Instagram aqui no canal, não deixa de se inscrever no canal. E se você está aqui no YouTube, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, que lá também a gente produz bastante conteúdo. Veja, é uma pergunta muito compreensível, tá, gente? Antes de mais nada, é preciso a gente entender que essa pergunta ela tem um ponto interessante, que veja, qual que é a origem dela? Porque quando o Brasil conseguiu responder com firmeza o tarifaço que os Estados Unidos impôs ao Brasil, o tarifaço ali de um monte de produto, e o Brasil conseguiu se impor e não se ajoelhou, né? Mesmo algumas lideranças da direita falando que o Brasil tinha que entregar alguma coisa, o Lula resistiu e falou não vamos se ajoelhar, e o Trump voltou atrás. Defendemos a nossa soberania, né? Com isso tudo, o governo brasileiro, o governo Lula, ganhou apoio popular, aumentou a popularidade, né? E essa reação, né, ao tarifaço do Trump pode dar a impressão que qualquer interferência externa, que toda interferência externa vai gerar algum efeito positivo aqui para o Lula. Claro, né? Vamos ver como é que o Lula vai responder, como é que a diplomacia brasileira vai responder a esse ataque, essa interferência na Venezuela e tudo mais. Até agora tem respondido muito bem, mas no geral, qualquer interferência estrangeira, ela nunca vem para fortalecer a democracia ou o povo de um país, né? Ela vem para garantir os interesses de quem interfere. Nesse caso, ela vem para garantir os interesses dos Estados Unidos, né? O Trump ele não está agindo por impulso, não é uma birra pessoal, ele não é, o pessoal fala, um lunático, como se ele agisse por impulso. Não, ele é um estrategista. A estratégia dele é macabra, mas ele é estrategista. Porque ele representa um projeto político muito nítido, que não começou com ele e também não vai terminar com ele, que é manter a América Latina sob o controle dos Estados Unidos, que é fazer com que a América Latina seja o quintal norte-americano, estadunidense, né? Historicamente, os Estados Unidos sempre tratou a região como seu quintal estratégico, para a questão de energia, para a questão de água, para a questão de força de trabalho, né? Então, recursos naturais, mercados consumidores, né? Sempre tratou, inclusive, dentro da geopolítica, como a América Latina como um quintal deles, né? E veja, isso é importante, porque para a gente entender isso, é importante a gente observar como que os Estados Unidos lidam com os países da região. Onde que existem governos completamente alinhados aos seus interesses, a relação é bem tranquila. Não há conflito. Por exemplo, é o caso da Argentina, que aceitam todos os acordos, mesmo que desvantajosos. Esses países abrem suas economias sem resistência, entregam setores estratégicos e se posicionam internacionalmente de acordo com Washington. Para os Estados Unidos, esses países são países seguros. O problema que está colocado para os Estados Unidos é que o que acontece quando essa submissão não vem. E aí você pega países como o Brasil, a Colômbia, o México e a Venezuela, com todas as suas diferenças, eles têm uma coisa em comum, que eles não aceitam uma submissão automática. Podem negociar, dialogar e até ceder em alguns pontos, mas eles mantêm uma ideia de que decisões centrais serão tomadas internamente.
para os Estados Unidos, isso é visto como uma ameaça, ainda mais porque são países que estão em diálogo com outra potência, a China, que estão lá dialogando. E os Estados Unidos vê isso como uma grande ameaça para sua economia e para sua hegemonia. E aí que entra as estratégias de desestabilização que os Estados Unidos têm imposto. Ao contrário do que muita gente imagina, os Estados Unidos eles não precisam enviar tropas para interferir em outros países. Claro que a guerra, e o envio de tropas é sim uma das principais ferramentas, mas hoje a interferência ela ocorre de forma mais sofisticada, podemos dizer assim. A pressão econômica é gigante, as sanções, por exemplo, as sanções que eles impõem a Cuba, as sanções que eles impuseram à Venezuela, as sanções que eles tentaram impor ao Brasil é dentro dessa linha de desestabilização, as chantagens diplomáticas, né? Sem contar o apoio a setores internos de oposição, com financiamento de campanhas, com financiamento de think tanks, de grupos, como, por exemplo, o MBL e outros mais, né? Sem contar também o uso de agências de inteligência e principalmente uma guerra de desinformação. É isso que a gente acompanha com as fake news, as grandes empresas as multinacionais como a Meta, por exemplo, apoiando ou disseminando, ajudando a disseminar as fake news, faz parte dessa estratégia de desestabilização. Não é algo isolado, tá bom? E isso preocupa muito um ano eleitoral como esse, o nosso, tá? Esse último ponto, ele é central. Essa guerra de desinformação, ela é muito importante a gente ficar atento. Porque sempre que um país entra na mira, ocorre uma explosão de notícias falsas, teorias de conspiração, campanhas de ódio. O objetivo não é convencer todo mundo de uma mentira específica, mas confundir, dividir e gerar desconfiança. Quando as pessoas passam a desacreditar de tudo, da imprensa, das instituições, das eleições, o terreno fica fértil, muito fértil para soluções autoritárias. E isso não é novidade, isso já aconteceu antes, como por exemplo no Chile, antes do golpe de 73, houve um boicote econômico e campanhas muito fortes de desinformação, sem contar o apoio explícito a setores que queriam derrubar o governo Allende. O resultado foi uma ditadura brutal imposta no Chile. Na Guatemala, em 1954, o governo também foi derrubado porque ameaçou interesses da empresa americana e, claro, aqui no Brasil, em 1964, o golpe contou com apoio logístico e político dos Estados Unidos. O discurso era o mesmo: defender a democracia. O resultado, 21 anos de ditadura, de violência e de expropriação da classe trabalhadora aqui no país. E a gente teve o caso mais recente, né, em 2016, quando o Brasil viveu uma ruptura institucional que não teve tanques nas ruas, mas teve consequências profundas após o impeachment e todo aquele esquema da Lava Jato que desmontou a indústria brasileira com o interesse de abrir para a indústria americana. Depois desse impeachment vieram reformas que retiraram os direitos trabalhistas, atacaram a Previdência, ampliaram a terceirização e abriram ainda mais para o capital externo. Ou seja, eles aumentaram a exploração do trabalho aqui no Brasil, fizeram que a mão de obra ficasse mais barata e abriram para empresas internacionais, para o capital estrangeiro vir para cá e nos explorar. E nada disso foi aprovado pela gente nas urnas. Isso foi imposto depois que eles mudaram as regras do jogo, depois que as regras do jogo foram quebradas. Por isso que é importante a gente entender. Interferência estrangeira não fortalece governos populares, ela tenta enfraquecer a capacidade do povo de decidir. Mesmo quando há uma reação inicial de apoio ao governo, o objetivo da interferência é outro: criar estabilidade permanente, alimentar conflitos internos e estimular setores que não aceitam o resultado eleitoral. Donald Trump sabe disso. Seu projeto para a América Latina é simples e brutal, sem papas na língua. É garantir que o continente esteja alinhado aos seus interesses, aos interesses dos Estados Unidos, em um momento de disputa global, especialmente com a China. Isso significa
governos dóceis, economias abertas, recursos naturais disponíveis, como petróleo, terras raras e água, e pouca autonomia política. Onde isso já acontece, ele aperta a mão e sorri, caso da Argentina. Onde não acontece, ele pressiona, ameaça, interfere, caso na Venezuela. E também as ameaças que ele já fez ao México, as ameaças que ele já fez à Colômbia, e também as tentativas aqui no Brasil, e em especial esse ano com as eleições brasileiras, que são, portanto, mais do que uma escolha entre candidatos. Elas vão definir se o Brasil seguirá tentando ser um país soberano, com todos os seus problemas e contradições, ou se voltará a ser tratado como colônia moderna, exportadora de commodities e importadora de decisões. Um país soberano não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem o direito de errar e corrigir seus próprios rumos, sem que alguém de fora decida por ele, sem que alguém venha para cá e nos jogue bomba na cabeça. A história da América Latina mostra que toda vez que esse direito nos foi retirado, quem pagou o preço foi a gente, o povo. Menos direito, mais desigualdades e menos democracia. Por isso a interferência do Trump não fortalece o Brasil, mas revela sim exatamente o contrário. O medo de que um país grande, diverso e estratégico decida andar com as próprias pernas. E isso para o Trump, e isso para quem sempre quis nos mandar, é inaceitável e eles não vão deixar barato. É uma potência mundial que está caindo, está em decadência, mas ela vai cair e vai cair atirando. Era isso. Se inscreva no canal que logo, logo tem mais conteúdo. Bora!